Pessoal, olha só, a gente brinca, a gente se diverte aqui zoando os bolsonaristas, porque eles não estão sabendo lidar com as derrotas, tanto judiciais quanto políticas, né? Eles estão estabanados, claudicantes, não estão sabendo lidar, isso é um dado. Mas nesse entreveiro aí, nessa dificuldade de penetração nos espaços de poder, né, ou até mesmo a perda dos ingressos, o Bolsonaro ficou inelegível, os generais ali parece que eles perderam a patente, vai ficar preso na papuda depois que forem julgados ali os embargos e tal. A gente está vendo muito apito de cachorro. A gente viu aí Nicolas falando em sejamos a extrema direita que eles têm medo, né? Isso depois do episódio lá com o tal do Charlie Kirk. A questão toda é o seguinte, gente, a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar, porque esse tipo de apito de cachorro não é que o Nicolas vai meter o louco e fazer igual aquele 21 de julho que aconteceu lá na Noruega, não. Não é ele que vai fazer isso. Vai sempre ser um seguidor fanático dele. Ah, eu vou fazer o que o Nicolas me ordenar. Aí ele vai dar o apito de cachorro e aí acontecem situações do tipo essa aí do maluco que foi lá em Brasília no dia do julgamento do Bolsonaro, queria entrar lá no Planalto e sabe-se lá o que ele queria fazer com o Lula. Foi preso, estava estabanado, estava completamente alterado os estados de consciência, tudo que ele tinha era sede de sangue e ódio. A esquerda tem que tomar cuidado agora com a retaguarda dela, porque, de fato, a extrema-direita agora ela está em guerra real. Já estão falando em guerra santa, é um maniqueísmo muito intenso, marcante dentro dessa perspectiva de que algo precisa ser feito. Porque só a derrota, sei lá, não podemos aceitar a derrota. Eu tenho muito receio do que possa acontecer se, sei lá, ano que vem o Lula vencer as eleições. Porque se a gente for olhar nas pesquisas, ele está sendo favorito. Em todas as pesquisas. Não tem nenhuma em que o Lula perde. Todos aqueles que falam que o Tarcísio ou a Michelle ganha do Lula, ganha coisíssima nenhuma. Está empatado na margem de erro e o Lula ainda em primeiro lugar. Não existe nenhum cenário onde o Lula perde. As pesquisas podem errar lá na hora, alguns decimais no dia das eleições, mas ela faz um retrato real do que está acontecendo no momento. O que vai acontecer se o Lula vencer essas eleições? Por que as autoridades judiciais já não estão contendo esse pessoal? Eles estão falando que é ditadura já tem anos. Usar a autoridade é ditadura? Isso é uma coisa que precisa ser refletida. Usar a autoridade é uma coisa, transformar a autoridade no centro da coisa é outra. Uma coisa é a autoridade autorizada, outra coisa é a autoridade autoritária. Quando a gente usa os próprios instrumentos coercitivos do Estado, que estão dispostos em lei para conter os ímpetos golpistas, meu Deus do céu, qual é a dificuldade? Tem que chegar de dois pés no MBL, no que sobrou do bolsonarismo. Isso tem que ser combatido de um canto no outro. Não pode ficar nessa coisa assim, vamos esperar dar um outro 8 de janeiro para a gente começar a agir. Por exemplo, essa questão aí do Nicolas aí, do sejamos a extrema-direita que eles têm medo. Isso já era para dar conselho de ética, no mínimo. E já era para ter algumas movimentações por parte do Poder Judiciário. Não, o que é isso aí? Sejamos a extrema-direita que eles têm medo? O que isso significa, Nicolas? Tem que explorar ali até ele deixar bastante claro quais são as suas intenções. E sempre com o peso da coerção estatal enquanto um elemento de mediação de um conflito eminente. Aí vai ter Deltan Dallagnol falando que isso é Minority Report. Não, a partir do momento que você ameaça, meu amigo, ameaça é crime. Tá na lei. Se tá ali, você tem que agir. O que eu percebo ao longo dos anos é que de tanto ficar falando, acabou a liberdade de expressão, acabou a ditadura, as autoridades judiciais meio que se inibiram, estão com medo de serem acusados de ditadores. E aí eu vou ser obrigado a invocar aquela frase do Reinaldo Azevedo que ela é genial. Os golpistas chamam uma democracia de ditadura porque eles querem uma ditadura para chamar de democracia. Isso deixa bastante claro as intenções da extrema-direita. E se não agir, isso pode acabar escalando até para conflitos na própria sociedade. Esse episódio com o Charles Kirk, isso abriu uma caixinha de Pandora. Vários grupos de família aí do WhatsApp que já estavam começando a entrar num clima de pacificação voltaram a ficar belicosos novamente.
O único órgão que pode pacificar isso aí, com base na aplicação da lei, é o Poder Judiciário. O Xandão deixou isso bastante claro quando ele fez a distinção entre pacificação e apaziguamento. Né? A pacificação ela vem da aplicação da lei, através da coragem que uma autoridade judicial tem em chamar a responsabilidade para si e aplicar a lei. Já o apaziguamento é um grande acordão cheio de ponta solta. E que não pode, a coisa acaba pegando curto-circuito novamente. Por quê? Não ficou bem trançado, não ficou bem estabelecido. A lei não foi bem aplicada. Nós estamos gestando novos conflitos. A gente já viu esse filme antes. O que tem de gente com a disposição daquela boiada lá do 8 de janeiro que ainda estão soltas e que só estão aguardando a ordem da autoridade, do herói nacional, é só uma questão de estalo do dedo. A gente vai esperar acontecer para só aí tomar alguma providência? Isso é surreal, cara. Principalmente se a gente acabou de vivenciar algo que aconteceu, sei lá, ontem. Eu estou bastante preocupado com o amanhã aqui no Brasil, se a gente não colocar freios eficientes na extrema direita. E a gente tem que deixar bastante claro isso aqui também. O freio é na extrema direita, que não sabe respeitar as estruturas da democracia, não sabe respeitar resultado eleitoral, não sabe conviver com os divergentes, são sectários. A direita está indo muito bem, obrigado. Por que ninguém mexe com o Eduardo Leite, por exemplo? Eduardo Leite é de direita, mas não é fascista, é de direita. Por que ninguém mexe com Tabata Amaral? Por que ninguém mexe com, sei lá, Joel Pinheiro da Fonseca, que é um comunicador da direita? Por que ninguém mexe com essa galera toda aí? Porque eles não atropelam aquilo que está estabelecido. Eles sabem lidar com a derrota. Eles sabem lidar com o contraditório. Né? Então fica aqui o meu apelo novamente. Poder Judiciário, tribunais do nosso Brasil. A gente viu como que foi caro vivenciar isso aí. Vamos permitir de novo?